Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Arquitetura aqui no nosso canal Casal na Obra. E nesse quadro a gente fala sobre um projeto que a gente fez, executou, a gente conversa bastante sobre ele, né? Mostra a planta, os resultados finais, quais eram as expectativas dos clientes. E tomamos um café aqui com você. Isso. Então, se tu não te inscreveu ainda no canal e tá a fim de acompanhar o nosso conteúdo, aproveita e te inscreve agora enquanto a gente vai fazer o café. Falou? Hoje eu vou fazer um toque para mim. Enquanto faz o café, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Como nós moramos numa cidade que não tem loja no Expresso, a gente faz as nossas cápsulas sempre pela loja online. Eles mandam esse saco aqui de reciclagem e a gente coloca as cápsulas aqui usadas e depois a gente consegue enviar pelo correio. Entrando no site você consegue um selo, uma etiqueta da Nespresso para enviar gratuitamente de volta para a Nespresso as cápsulas e evitar que elas vão para o lixo. Aí lá elas são recicladas. Então fica a dica aí. Entra no site da Nespresso lá e confere. Então, quase terminando meu qual café tu vai tomar hoje, Felipe? Vou tomar o toque também, eu gosto desse café, é bem gostoso. Meu café tá pronto. Agora o meu excelentíssimo marido vai fazer o dele. E a gente já volta. Então já estamos devidamente equipados Cafezados. com o nosso café. Cafezado. Cafezados, de acordo com o rapaz. Então, qual projeto a gente vai mostrar hoje, Felipe? Hoje a gente vai mostrar esse projeto. Esse projeto foi uma reforma geral em um apartamento. Nós já mostramos aqui, se você não viu ainda os outros episódios, tá o card aqui agora, aqui em cima para você acompanhar. Os outros dois projetos que nós mostramos aqui foram de casas novas. E esse foi uma reforma total. Aquelas que quebra tudo, sai todo mundo do apartamento. Um apartamento bem grande, um apartamento antigo, peças grandes, edifício antigo, né? De frente pro mar. Esse apartamento, ele era basicamente um apartamento de veraneio, de praia, e nós transformamos ele em um apartamento para moradia. Uma moradia de uma família de 4 pessoas, um casal e 2 crianças. Exato. Então ele precisava atender as necessidades dessa família no dia a dia, e não só como um apartamento de veraneio, que com certeza tem muitas outras, tem necessidades muito diferentes do que uma casa para se morar, principalmente quando se tem criança. Exato, tinha algumas condicionantes, né? Aquela planta antiga em que a pessoa fica lá na cozinha, né, isolada de todo mundo. A cozinha era extremamente pequena, era muito pequena. Aqui dá para ver bem como é que era a planta. Então, como vocês podem ver aqui, essa linha amarela aqui era a linha que dividia a cozinha, que era muito pequena, de um depósito. E o maior desafio que a gente... Depósito que era originalmente o dependência de empregado. Que era uma dependência de empregado e virou depósito. Coitado dos empregados antigamente, não tinha nem janela o negócio. Mas, então, virou um depósito, porque eles não tinham empregado. Então, o nosso desafio era juntar, quer dizer, isso veio junto com o projeto, né? A vontade que a gente deu a ideia para o cliente de juntar a cozinha, aumentando a cozinha, utilizando esse depósito. É que tinha uma condicionante muito grande, que era o seguinte: é um prédio muito antigo de parede portante. O que significa parede portante? Parede portante são paredes que elas se sustentam por si só, não tem vigas e pilares como as construções novas, como as construções atuais, que a gente tem os pilares e as vigas e lajes como estruturas da edificação. E as paredes são simplesmente vedações. Nesse caso aqui, as paredes eram portantes, ou seja, elas sustentavam as lajes. Então, para a gente retirar essa parede, foi meio tenso, galera. Tanto no prédio em si, como para a gente poder realizar esse processo. A gente contratou, né, um engenheiro, ele fez o cálculo e nós colocamos uma viga metálica, a gente vai mostrar depois aqui nas imagens. Exato. Porque se a gente tirasse aquela parede ali, porque tem mais um andar acima, né? Como se fosse no último andar, a gente poderia tirar a parede e o prédio não ia cair, mas como ainda tem uma
apartamento em cima e fica parede em cima de parede, né? Se a gente tira a parede de baixo, o apartamento de cima poderia rachar tudo, cair até, inclusive. Como a gente não queria demolir o prédio, né? A gente queria só reformar o A apartamento. gente não queria que o nosso cliente, né, reformasse dele e o apartamento de cima todo novo, né? Porque ia ser um custo meio grande. Exato. Mas isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Exato. Então, outra coisa também que não tinha nesse apartamento era uma churrasqueira. E esses clientes queriam muito ter uma churrasqueira. Tinha a chaminé, digamos assim, da churrasqueira. Tinha um duto. Tinha um duto de chaminé. Ali onde tem aquele quadro de Jack Daniels. Aqui. Exato. E esse era um dos nossos desafios também, era fazer essa área se transformar, essa área que atualmente era uma lavanderia, depósito e... Era tudo junto. Em um espaço gourmet, um espaço para receber os amigos, a parte de churrasco e de festas, integrar de alguma forma isso com a cozinha e ainda ter a lavanderia nesse mesmo espaço. Transformar isso aqui num espaço gourmet, multiuso, para que eles pudessem realmente usar isso aqui como uma área de lazer, né? Porque como vocês podem ver nas fotos, era mais um armazenamento assim descoordenado. Bom, então aqui ó, a gente vê como é que era a sala deles antes, né? Tinha uma separação lá, que era uma sacada que foi integrada ao apartamento, mas foi feito assim mais ou menos, né? Com uma reforma do prédio inteiro. E também o piso, esse piso era um piso antigo, essa lajota antiga, vermelha, cerâmica. Então nós trocamos o piso de toda a casa, colocamos piso vinílico em toda a casa, menos nos banheiros e na área do espaço gourmet. Então, nessa foto vocês podem ver que a gente trocou todo o piso do apartamento. O piso do apartamento era um piso de lajota vermelha. A gente trocou todo o piso, colocou um piso vinílico clicado, num tom bem claro, mas ficou bem bacana, um amadeirado clarinho. Mas ficou bem legal. Foi colocado em todo o apartamento, menos na área do espaço gourmet ali da lavanderia e nos banheiros. Aqui dá pra ver como era a cozinha, né? Aqui dá pra ver como era apertada a cozinha, como era pequena, né? Uma cozinha antiga que tinha uma porta que saía para um corredor que entrava na sala e outra porta para aquele espaço lá que a gente mostrou para vocês que ia ser o futuro espaço gourmet. Então aí dá pra ver que a gente já tirou a parede, a gente escorou ali, que é pra não cair tudo enquanto a viga metálica ainda não tinha chegado. A gente escorou a laje de cima justamente para evitar qualquer problema, que ela se movimentasse ou rachasse ou caísse. Então a gente escora antes e a gente mandou calcular a viga com o engenheiro estrutural para saber o perfil, para saber as dimensões da viga, para o peso que ela deveria suportar. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque às vezes a gente pensa, vou fazer uma reforminha no apartamento. Mas é muito importante sempre ter o acompanhamento de um profissional, inclusive porque a maioria dos condomínios e aqueles que não pedem, se você é síndico e não pede, a RT de responsabilidade, RRT ou ART de responsabilidade técnica do profissional que está executando a obra, porque isso garante que o serviço vai ser bem feito e com responsabilidade civil e responsabilidade profissional, para ninguém ter problemas, nem o vizinho e nem o proprietário do imóvel e muito menos o condomínio, que acaba também sofrendo com esse tipo de problema. Nessa obra, por exemplo, a gente fez a nossa RT de projeto de acompanhamento, de execução e de projeto, e o engenheiro também emitiu a RT dele de cálculo e de projeto dessa viga. Então, exato. Tá tudo, garanto que tá tudo em pé, o apartamento segue lá, lindo, belo, o apartamento do vizinho também, então tá tudo em ordem, graças a essa viga. Então ali tá a viga colocada, logo que ela chegou, que a gente colocou ela no lugar correto, já tinha deixado as esperas, né, para o tamanho fixo, então o pessoal da obra deu uma forçadinha para ela entrar bem justa, né, para não acontecer nenhum problema de movimentação do resto da estrutura, do apartamento de cima, principalmente.
Então aqui na foto dá para ver direitinho aqui onde era a luz, né, no meio a iluminação no meio daquela peça que era o depósito, que era a dependência de empregado, depois virou depósito. E aqui onde era a porta que entrava para esse depósito, a gente fez uma janela para a cozinha. Aqui dá para ver a cozinha pronta, dá para ver que a gente fez o gesso. Na verdade, o gesso foi feito em todo o apartamento, menos nos 2 dormitórios das crianças, mas no resto do apartamento a gente teve que colocar gesso em função das paredes que foram retiradas e dos desníveis que tinha entre as lajes, e também para a gente poder utilizar a iluminação e maximizar esses diferentes pontos de iluminação nos espaços. Aqui a gente utilizou 2 tipos de iluminação, né, Felipe? Como vocês podem ver aqui, ó, esse pedaço de parede a gente não pôde retirar. Por quê? Porque aqui onde está o mouse aqui tem uma porta que separa a cozinha do corredor que leva para os dormitórios. Então a gente manteve esse pedaço aqui da parede. E esse, onde tem essa coluna aqui também que a gente não podia mexer, por quê? Porque ali tinha uma coluna da água que trazia água da caixa d'água para todos os apartamentos, tanto de cima quanto os que tem embaixo, né? Então a gente não podia mexer nisso. Então a gente utilizou essa coluna como um condicionante de projeto. Então a gente colocou esse armário aéreo ali, ficou jóia na dimensão da própria coluna, né? Exato. Esse revestimento da parede a gente adora também, é o revestimento metrô. É um revestimento da Eliane. Ele é super versátil, super funcional, ele combina bem com diversos estilos de mobiliário, diversos estilos de cozinha, de espaços. E ele é bem atemporal, então a gente curte bastante utilizar ele. Essa pedra ficou linda, maravilhosa. É o quartzo calacata. E a execução dela ficou assim, ó, top das galáxias. Ficou muito lindo, perfeito. A gente tem a marmoraria top das galáxias. A gente tem um fornecedor, nós somos só arquitetos. Eu não sou dono da marmoraria, mas a gente tem um fornecedor muito bom de pedras. Aquele que a gente já comentou para vocês também nos outros vídeos. Não tô fazendo jabá, não ganhamos nada com isso, mas é que a gente sempre recomenda porque às vezes tu paga um pouco mais caro, assim, uns 10% mais caro, e vale a pena, porque a qualidade do produto que tu tem é muito maior. Aqui outra foto da cozinha, agora olhando aqui já dá pra ver todo o pedaço de parede que a gente tirou. Porque agora o que acontece? A pessoa que está cozinhando, ela não está mais de castigo. Ela está participando ali da sala, ela está vendo a sala, inclusive ali a pessoa que está cozinhando, ela consegue enxergar o mar. Exatamente. E dá pra ver também que a gente fez essa bancada que ficou toda integrada. E também, se vocês podem notar, na cozinha a gente está utilizando esse piso vinílico. Se a gente tivesse um piso laminado, isso já não seria possível. E isso é bacana porque proporciona essa integração dos espaços, né? Se a gente tivesse aqui um piso laminado, a gente teria que ter uma divisão entre os espaços ali, entre a cozinha e o corredor e a sala, e colocar um piso cerâmico na cozinha. Então, com a utilização desse piso vinílico, a gente não precisa disso. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o piso vinílico, as vantagens e quais os tipos utilizar. Então, vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar depois. Outra coisa também, se você pode ver lá no cantinho lá da foto, lá embaixo, a gente teve que fazer uma muxeta, que é uma base de alvenaria, para não deslocar a caixa de gordura da cozinha, para a gente poder aproveitar e colocar a caixa de gordura da cozinha ali naquele espaço. Então o negócio é o seguinte, a gente tinha 2 opções, né? Entrar no apartamento do vizinho de baixo e quebrar todo o gesso para instalar a caixa de gordura do apartamento de cima, ou a gente fazer aquela muxeta lá que ficou bem escondida e que a gente colocou, nem aparece direito, e solucionou todo o problema sem a gente precisar interferir no apartamento dos outros, que é a pior coisa que a gente pode fazer, é mexer no apartamento do outro, porque qualquer coisa que acontecer depois foi a culpa da obra. Exato. Outra coisa também, nessa portinha aí do canto, a gente deixou espera para a máquina de lavar louça.
embora eles não quisessem colocar a máquina de lavar louça agora, a gente deixou todas as esperas de água, esgoto e elétrica para o caso de uma futura instalação de uma máquina de lavar louça ter ali o espaço. Hoje está funcionando como um armário, mas se um dia eles resolverem colocar uma máquina de lavar louça, já tem ali também a previsão para essa instalação. Aqui dá para ver também outro detalhe. Outra coisa bacana também desse projeto que a gente estava esquecendo já de falar é a questão das tomadas. Vocês podem ver que as tomadas, ali a tomadinha tem uma preta e uma vermelha, uma é 110 e outra é 220. Por quê? Porque quando a gente tem um apartamento, daqui a pouco a gente tem uns eletros 110, outros 220, tendo essa facilidade de ter as duas tomadas, claro que devidamente identificadas, a gente evita de não poder usar um eletro, de ter transtornos. Ah, não, mas eu tenho que usar aquela tomada lá, não sei aonde, para poder ligar isso. Então, facilita bastante o uso dos eletros. Fica a dica aí, galera. Impressionante. A gente sempre deixa na cozinha uma tomada 110 e outra 220, principalmente aqui na praia, porque aqui na praia tem muito 220. A mulher é 220. Aqui na praia tem muita casa que é 220 e tem essa dicotomia de voltagens, né? Tem casas que tem 110, outras que tem 220. A gente, por exemplo, depois que descobriu que o 220 é o melhor aqui, porque se der algum problema na luz, não vai queimar teus negócios. Ligou ali errado, não vai queimar. Tu pega um negócio de 220, coloca na tomada 110, não vai queimar. Agora, tu pegou um negócio de 110 e colocou no 220, já era. Então, a gente sempre deixa as duas opções, mas a gente já recomenda para o cliente comprar tudo 220, aonde tem. Aqui dá para ver essa porta de divisão, né? A gente fez uma porta grande de 2 folhas de divisão entre a sala, o espaço gourmet e a cozinha. Então, porta tipo assim, de correr bem grande, que é para ela ficar toda aberta, né? Bem ampla, para poder passar até com mesa, com o que quiser. Tipo assim, quer integrar, deixa aberto. Quer fechar lá para as crianças ficar dentro e os adultos ficam lá na área do espaço gourmet lá. Fica isoladinho, tranquilo. Se alguém for dormir antes da festa terminar, também tá tudo certo. Top. Aqui a parte de geladeira e um armário, a torre de fornos, né? Um forno elétrico e um micro-ondas. Dá pra ver que nessa cozinha a gente usou o branco e o cinza. Esse cinza é um cinza bem bacana que a gente usa bastante, que é o cinza sagrado. Então a gente fez toda essa torre aqui no cinza e o resto da cozinha todo no branco. Ficou bem bacana. Essas nuances, assim, esses detalhes que valorizam o projeto. Ai, que delícia! Aqui dá pra ver em pleno, o pintor já tava meio bravo, porque a obra não tinha terminado, mas ele já tava lá pintando, nós tava querendo terminar, então o pintor lá pintando e a galera da obra ainda funcionando. E o pintor brabo é pior que mulher braba. Ou não, né? Acho que até mais brabo. Aqui já colocado ali, ó, a iluminação na sala, já com a mesa nova de jantar. Olha lá, olhando, olha lá que legal essa vista. Olha lá a cozinha lá atrás, ó. Tá vendo? Então o sujeito tá aqui cozinhando. Tu tá enxergando o cara que tá lá fazendo churrasco, ó. Então tu tá aqui olhando o mar, né? Curtindo ali uma vista na janela, de frente pro mar. E tu tá enxergando até a pessoa que tá lá fazendo churrasco. Ficou super integrado isso aqui. Ficou super prático. Ao contrário dos novos apartamentos, esse apartamento é bem grande. E outra coisa também, a gente preservou alguns itens que eles tinham, apesar de ter sido uma reforma geral, a gente preservou alguns itens, por exemplo, aquela cristaleira foi restaurada e voltou para o apartamento, porque era um objeto afetivo, era um objeto de valor histórico, digamos assim, que remete à história da família, então voltou para o apartamento e compôs muito bem com os móveis modernos que eles compraram. Dom Pedro. Dom Pedro. Aqui que é o banheiro, o novo banheiro, que é um absurdo de legal esse banheiro. Só que eu pulei o slide. Então esse aqui é o banheiro antigo deles. O banheiro antigo, apesar de ser bem grande, né, ele tem bastante área, ele tinha 2 portas. Então o que acontecia? Tem aqui tinha um box aqui, né, enjaulado aqui,
a pia, e aqui à esquerda da foto tinha o sanitário. E essas duas portas geravam toda essa circulação e... Exato. Então, a nossa proposta, que a gente pensou, a gente deu a ideia da banheira e eles entraram na nossa ideia e que cabia, né? Esse é o grande detalhe da banheira. Exato. E essa banheira ficou muito top. Esse banheiro aqui a gente utilizou esse revestimento piso e parede. Apesar dele ter a mesma padronagem, o piso e a parede, na parede ele tem uma medida de 60 por 1,20 e no piso ele é quadrado, 90 por 90, se eu não me engano. E o piso ele não é polido, no piso ele é acetinado para evitar acidentes e a parede ele é polido. Então o resultado desse banheiro ficou assim demais, ficou muito legal. Vocês podem ver lá que a gente colocou no lugar da porta, a gente colocou uma janela. Exato. Porque a gente ampliou também um outro lavabo que era lá atrás, então a parte da porta não existia mais, só um pedaço que a gente aproveitou todo o espaço que sobrou para colocar a janela desse banheiro. E fizemos esse nicho top também, volta aqui só para mostrar o nicho. Esse nicho top também no rasgo inteiro, de fora a fora ali na parede, que dá para ver bem que serviu de apoio daí para a parte toda ali da banheira, para os shampoos, enfim, para a área do banho. Detalhe para iluminação também, mas acho que tem uma foto depois que mostra isso. Então, olha só que legal esse armário também, com 2 cubas, agora assim, 4 pessoas, né? Pode estar 2 escovando os dentes ao mesmo tempo. Isso é muito legal, isso agiliza bastante os processos. Aqui nós temos uma tulha, né, para guardar a roupa suja. Exato. E aqui as gavetinhas, e olha só que legal esse armário. Os nossos armários, eles não encostam no chão, então não tem problema, né, deles mofarem, de ficar aquele cheiro horroroso de mofo. Eles também não tem fundo, porque a gente não coloca fundo aqui na praia, porque é só para mofar e ficar aquele cheiro horrível, porque daí o teu armário não respira. Exato. Então ficou bem legal. Uma das coisas que a cliente queria muito era utilizar tudo muito branco, tudo muito claro. E a proposta de projeto foi seguir essa linha de ter os móveis claros, mas fazendo essa mistura, essa combinação com tons mais escuros, para a gente não ter uma monotonia muito grande A nesse gente espaço. insistiu bastante para que esse granito aqui fosse mais escuro, para dar esse contraste entre o armário e a cuba, porque se ele fosse claro não ia ter esse contraste lindo que ficou aqui. Exato. E outra, olha lá também, né, a conexão, né, do granito mais escuro com aquele revestimento mais claro, ficou top. Exato. E dá para ver que nesse banheiro a gente trocou todas as instalações hidráulicas, então essa reforma foi realmente uma reforma geral, porque no lugar que era o chuveiro veio a pia, no lugar que era o vaso sanitário foi a banheira, então foi tudo com 100% transformado nesse espaço. Exato, tinha toda uma tubulação de ferro, né, que foi um horror, né. Exato. Foi um horror porque a gente teve que quebrar mais do que a gente esperava, porque a tubulação de ferro a gente teve que trocar toda no fim das contas, porque não podia emendar com o PVC que podia dar vazamento. E a gente não quer isso em casa, vazamento para o andar de baixo. Exato. Aqui dá para ver o detalhe da iluminação, nesse banheiro a gente fez 3 tipos de iluminação, as dicróicas, a fita de LED e a iluminação geral. Então dá para ter diferentes ambientações e diferentes climas dentro do mesmo banheiro. Microclimas, né? Isso é bem legal de se ter, assim, para a gente poder ter várias possibilidades. Microclima aqui da banheira, que dá para te ligar só essas duas aqui, ficar naquela penumbra ali, deitado na banheira, curtindo, né? Dá pra botar uns fonezinhos de ouvido, né? Ouvindo umas aulas de inglês, coisa e tal. É legal, aproveitar o tempo, né? Enquanto você tá tomando banho. Claro. Pra se aperfeiçoar, né, galera? Não dá pra ficar parado. Agora tem aqui a chacrinha. Aqui uma foto agora do painel da sala também. Olha, a gente desenhou todos esses móveis aqui planejados, a gente desenhou todos. Escolhemos com o cliente todos os MDFs, todos os materiais. Essa TV tem um condicionante que o cliente queria, que ela tem um braço articulado, que ela abre toda, vai para um lado, vai para o outro. E isso deu um certo trabalho para a gente desenhar, né?
Exato. Aqui dá pra ver também a iluminação, também foi bem pensada. E fora a patrulha canina ali que tá passando ali na TV, esse REC, esse painel ficaram muito lindos, porque esse não dá pra ver aqui na foto, mas esse painel ele foi feito num MDF cristal, assim, que tem uns Cristalo. brilhos, Dá pra ver aqui, ó, porque tá refletindo o refletindo lustre, e esse e- lustre aqui tá refletindo lá no painel, que ele é brilhoso. Muito legal, muito, muito demais. Muito bonito. Muito bonito. Aqui o detalhe, então, da churrasqueira, que não tinha churrasqueira nesse projeto, como a gente já falou. Então, a gente teve que fazer a churrasqueira, e a churrasqueira foi toda revestida com esse revestimento pasinato, imitando tijolinhos. Esse revestimento é muito legal. Imita o tijolo à vista. Exato, e ele é feito com a junta seca também, então fica um resultado muito top. E a churrasqueira é um dos ambientes mais usados aí pelo dono da casa. E detalhe, a gente não só abriu aquele volume e fez a churrasqueira, a gente teve que construir para frente porque não existia o espaço para churrasqueira e tinha a tubulação dos apartamentos de baixo também, que a gente tinha que deixar passar, né? Exato. Isso aqui foi muito legal porque o cliente trouxe essas madeiras da fazenda, ele tem uma fazenda, então ele trouxe essas madeiras da fazenda e a gente fez então essa cuba de inox, é a cuba do lavabo, que também era um banheiro de empregada e a gente transformou num banheiro social para a área ali, gourmet, para o espaço gourmet. Então a gente utilizou essa madeira que veio da fazenda, fez um trabalho de restauro, de marcenaria aqui em Torres mesmo, com o pessoal que trabalha com madeira. E ficou muito top, porque dá para ver que uniu o novo com o moderno, com o antigo, né, Felipe? Exato. Ficou bem legal, aqui são duas, né? Essa aqui fica ao lado da churrasqueira e daí a cuba é de... que é mesmo? É uma gamela, Uma gamela de madeira. Que foi reaproveitada como cuba. Aqui é o outro banheiro também, que a gente contratou um pessoal especializado, né? Trabalhar com madeira de demolição. Exato. Para fazer esses encaixes todos aqui, né? Ficou muito legal. Aqui dá para ver como era um dos quartos. Esse guarda-roupa, aquele guarda-roupa embutido, a gente manteve os guarda-roupas embutidos, porém a gente trocou a estrutura interna. Tava cheio de cupim. Tava cheio de cupim. E as portas também, então, mas a gente manteve os espaços, né? Os espaços, porque se tu tem já um espaço para embutir um armário, tu tem que continuar aproveitando esse espaço. Sim, até porque tu vai economizar na estrutura toda do guarda-roupa, tu já tem, tu vai fazer as laterais, tu vai economizar, tu faz as prateleiras, as portas, né? Os divisórios. Divisórios, fica tudo jóia. Aí ficou assim, a gente fez as portas em MDF desse mesmo armário. Nem parece o mesmo, né, pessoal? Nem parece o mesmo espaço, mas... Vou até voltar ali pro pessoal ver como era antes e olha como é agora. Exato, muito diferente. Legal também, a gente botou daí o MDF não claro, porque como era tudo branco, parede branca, tudo, ali o armário fica destacado dessa forma, não é uma cor muito pesada, não é uma textura muito pesada, é uma corzinha. Nude. Esse quarto também a gente aproveitou, fez essa mescla do rosinha, que é o quarto da menina, com o nude, e ainda aproveitou a cama, que era a cama que eles já tinham também, era a cama da avó dela, que estava no apartamento, então a gente fez esse aproveitamento e essa mescla entre o novo e o antigo, por isso que a gente também usou esses tons mais claros para poder combinar com a madeira da cama. Então ficou muito legal o resultado desse quarto, ficou muito fofo. Então agora a gente tem aquele nosso quadro legal, como é que é o nome mesmo? Que demais! Isso, agora a gente vai ver o que é demais nesse projeto. Que demais! Então a gente selecionou essa foto aqui, que é uma foto que a gente pode botar assim representativa do projeto, que envolveu muita coisa. Tem todo aquele espelho naquela parede que vocês podem ver. Tem todo esse trabalho de piso e parede nesse mesmo revestimento. Tem todo esse móvel que a gente desenhou, o granito, as cubas que a gente escolheu, torneiras, e esse banheiro ficou demais. Demais. Essa obra foi uma obra que envolveu aproximadamente
3 meses, 1 mês de projeto e 2 meses e meio, na verdade, de obra. Os clientes saíram do apartamento, então nós tínhamos um prazo para terminar a obra, porque eles queriam retornar para o apartamento. Então, realmente foi uma obra que a gente acompanhou dia a dia, todos esses 70 dias, mais ou menos, de obra. A gente acompanhou diariamente a obra. Mas valeu cada minuto, cada dia, cada linha desenhada, cada processo de elaboração e de discussão com os clientes, porque realmente o resultado ficou incrível, os clientes aproveitam muito o apartamento, valorizou muito o espaço deles, porque tem uma coisa, né, que a gente pensa assim, vou reformar o apartamento, vou gastar uma grana e vou continuar tendo um apartamento antigo, mas reformar um espaço é a melhor coisa que se pode fazer, porque principalmente quando a gente tem um apartamento mais antigo, né, Felipe? Exatamente, essas plantas geralmente, né, desses apartamentos antigos, elas são um pouco restritas. E o que a gente fez? A gente uniu todos os espaços, a gente uniu toda a área social, a gente deixou a parte íntima mais aconchegante, com o uso daquele piso vinílico, né, que dá muito mais conforto. Vocês têm que assistir o vídeo que a gente tem aqui no canal, que fala muito sobre o piso vinílico, a gente usa bastante. Que demais! Então, essa obra levou em média 75 dias para ser feita. Inicialmente, a gente teve uns 30 dias ali de projeto, levantamentos, elaboração de todas as especificações, definições iniciais com o cliente, e depois aproximadamente uns 70 dias de obra. 70 dias de obra, nos quais a gente ia quase que diariamente lá, né? Porque o início, principalmente, foi complicado para a gente conseguir ajustar todas aquelas questões hidráulicas, elétricas e questões estruturais. Imprevistos clássicos de obra, quando tu abre a parede e vê todos aqueles canos de ferro, de cobre que tu tem que resolver. Então, a caixa de gordura, então, enfim, são vários processos que ocorrem na obra que quando tu vê o resultado final, assim, tu não imagina que tudo aquilo aconteceu na obra. Mas, cada dia que passou vale muito a pena. Quando tu tem um apartamento antigo, tu pensa em reformar, não, acho que não vale a pena, vou trocar por um novo. Está errado, geralmente vale muito mais a pena fazer a reforma de um. Num apartamento antigo vale muito a pena, porque a gente sabe que os apartamentos antigos têm uma área muito maior do que os apartamentos novos, que são minúsculos. Então, se tu tem um apartamento antigo e tu tá desgostoso com ele, talvez uma reforma faça ele virar um apartamento dos sonhos. Exato. Como a gente acha que aconteceu com esse aqui, que os clientes amaram, eles estão aproveitando demais o apartamento. A parte íntima ficou muito legal, porque como a gente colocou e integrou todos os espaços com o piso vinílico, que é o piso vinílico, é uma maravilha. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, né? Exato. Então vale muito a pena. A valorização do imóvel também é muito maior do que se tu for vender e comprar um apartamento novo, na planta, por exemplo. Então, com certeza o investimento deles nessa obra para o retorno, que hoje é o que vale esse apartamento, foi o quê? Quase nada, né? Quase nada. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não te esquece de se inscrever aqui no canal. Se curtiu esse vídeo, já encaminha para todo mundo aí que tem um AP e tá pensando em reformar ou mesmo tá pensando em vender para comprar um novo. Isso, aproveita e te inscreve agora aqui no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por terem ficado conosco. Até mais.